Nenhum império ao longo da história sobreviveu ao que os Estados Unidos estão fazendo agora. Roma não caiu por causa de uma guerra externa. Ela ruiu quando começou a desvalorizar sua própria moeda para pagar dívidas que já não conseguia sustentar. A República de Weimar também não foi derrotada no campo de batalha. Ela foi destruída quando a impressora de dinheiro acabou com o valor do marco alemão. A história está gritando um alerta, mas Wall Street finge não ouvir. Os Estados Unidos já não estão apenas tomando dinheiro emprestado. O país entrou em uma espiral de dívida com cara de fase terminal. A situação fiscal atual se parece com alguém extremamente doente e fumante pesado, deitado em uma unidade de terapia intensiva. Isso não é sinal de um corpo saudável enfrentando um pequeno tropeço. É um quadro crítico. Pela primeira vez, o nível de endividamento do país equivale ao tamanho inteiro da economia. O orçamento federal segue um caminho que simplesmente não fecha na matemática. Muita gente imagina que a próxima crise será parecida com a de 2008, um colapso bancário repentino. Essa leitura está errada. Desta vez, o problema não vem de fora. Ele nasce dentro do próprio sistema. O perigo não é uma hipoteca podre, é o próprio título do Tesouro Americano. O governo gasta muito mais do que arrecada e cobre esse buraco com empréstimos cada vez maiores. Isso não é acidente nem erro pontual. É um modelo criado para tirar valor de quem poupa e entregar para quem deve. Existe uma cerca invisível se aproximando. Ninguém percebe o impacto até o choque acontecer e destruir o poder de compra. Não se trata mais de discutir como consertar o déficit. Esse tempo já passou. Agora a questão é entender o que acontece quando a matemática finalmente quebra a maior economia do planeta. Bem-vindo ao jogo final do dólar americano. A pergunta mais perigosa da economia hoje é também a mais simples. Se a dívida é tão ruim assim, por que tudo ainda parece de pé? Há décadas se fala sobre o endividamento nacional. Mesmo assim, o dólar continua sendo a moeda de reserva global e os supermercados seguem abastecidos. Isso cria uma falsa sensação de segurança. Esse conforto é um tipo de cegueira, um viés de normalidade que impede muita gente de enxergar o precipício logo à frente. Para entender por que o colapso ainda não aconteceu, é preciso entender a ideia da cerca invisível. Dentro do quintal tudo parece livre. Não há muros, não há placas, não há sinais, mas existe um fio enterrado no chão. Quando o limite é cruzado, o choque vem na hora. Os Estados Unidos parecem quase determinados a descobrir exatamente onde esse limite está. Desde 1776, a dívida sempre fez parte da experiência americana. A diferença é que durante quase toda essa história, havia intenção real de pagar. Hoje, o país corre em alta velocidade em direção ao limite. Os sinais do mercado estão silenciosos. Mas esse silêncio não é segurança. É apenas a distância que falta até o choque acontecer. A matemática sugere que a cerca está muito mais perto do que o Federal Reserve admite. Para entender o que pode matar esse sistema, é preciso desmontá-lo. A dívida não é um bloco único. Ela é uma fratura exposta da política fiscal. Quando se analisa a origem do buraco, os fatores ficam claros. Aproximadamente um terço vem de cortes de impostos. Outro terço vem do aumento de gastos. O último terço vem de emergências. A crise financeira, a pandemia e guerras caras entram nessa última categoria. Emergências são, em tese, o único momento em que faz sentido tomar empréstimos. Na Segunda Guerra Mundial, a dívida explodiu, mas foi algo temporário. A guerra acabou, os gastos cessaram, a economia cresceu e o peso da dívida foi diluído. Aquilo foi uma dívida de guerra justificada. O que acontece hoje é completamente diferente. O problema atual é estrutural. O país não está se endividando para vencer um conflito global ou construir infraestrutura. Está se endividando apenas para manter o funcionamento básico e sustentar cortes de impostos que não se pagaram. Os outros 2/3 da dívida vieram de escolhas, não de necessidade. Gastos elevados em tempos de paz viraram rotina. O sistema foi programado para sangrar dinheiro. Não é um ferimento passageiro. É uma doença crônica. Houve um curto momento na história em que o governo americano realmente temeu a matemática. No início da década de 1990, o déficit assustava. Robert Rubin, então vindo do setor financeiro e mais tarde secretário do Tesouro, chamou o déficit de questão limite. Ele sabia que se o controle se perdesse, o mercado reagiria com força. O governo fez escolhas políticas difíceis. Por um breve período, os Estados Unidos viveram orçamentos equilibrados e até superávites. Foi a primeira vez desde 1969. O mercado de títulos recompensou essa disciplina com estabilidade, mas essa era acabou. Foi enterrada pela conveniência política. Hoje, a disciplina deu lugar à ideia de que sempre é possível imprimir mais dinheiro. Só que ninguém engana a gravidade para sempre. Modelos econômicos desenvolvidos por pesquisadores de universidades renomadas mostram um cenário claro. Mantidas as regras atuais, a dívida cresce até um ponto em que
O mercado simplesmente não aguenta mais. O colapso não é algo distante em um século. A matemática aponta para algo dentro de cerca de 20 anos. A pergunta agora não é mais se o choque vem, é qual será a intensidade. O modelo mostra o colapso acontecendo quando os investidores se recusam a comprar a dívida. E é aí que entram os verdadeiros xerifes do sistema financeiro. Para entender o gatilho, é preciso olhar para os investidores que já derrubaram governos antes. O funcionamento da dívida americana costuma ser escondido por discursos políticos, mas o mecanismo é simples. Quando o governo gasta mais do que arrecada, cria um déficit. Para cobrir isso, emite títulos do Tesouro. Esses títulos são promessas de pagamento futuro com juros. Durante décadas, o mundo quis esses papéis sem questionar, mas essa demanda não é infinita. A economia segue regras básicas. Quando a oferta de dívida passa a ser maior que a demanda, algo quebra. Quando muitos títulos são jogados no mercado e faltam compradores, o preço cai. Quando o preço cai, os juros sobem. Para continuar se financiando, o governo precisa pagar mais para atrair investidores. É assim que o mercado impõe disciplina. Economistas chamam esses investidores de vigilantes dos títulos. Eles não usam força política, usam ordens de venda. Ao vender em massa, forçam os juros a subir e tornam o crédito mais caro para todo mundo. Isso sufoca gastos e desacelera a economia até que o excesso seja corrigido. Décadas atrás, esses vigilantes se assustavam com déficits que hoje parecem pequenos. Atualmente, o rombo é muitas vezes maior. O mercado de títulos virou o peso pesado do sistema financeiro. Não negocia, ele quebra. Os vigilantes cobram seu preço por meio de algo chamado prêmio de prazo. É o extra que os investidores exigem para emprestar dinheiro por muito tempo. Quando esse prêmio sobe, o recado é claro, o risco futuro parece alto demais. Esse indicador recentemente disparou para níveis não vistos em mais de uma década. Isso mostra que o mercado já não confia na estabilidade fiscal de longo prazo. E quando o dinheiro inteligente começa a se mover, o alerta está dado. Grandes gestores globais já reduziram a exposição a títulos americanos de longo prazo. O motivo é simples. A dinâmica da dívida está se deteriorando. Eles não estão fugindo de títulos, estão buscando países com contas mais responsáveis. Quando os maiores compradores do mundo começam a se afastar, o equilíbrio se rompe. O risco e retorno deixam de fazer sentido. Quando o mercado pressiona, o governo tem duas opções: aceitar o ajuste doloroso ou recorrer à impressora. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Muita gente imagina que uma crise da dívida significa calote formal, governo quebrado e caos imediato. Isso é improvável nos Estados Unidos. O motivo é simples: o país controla a própria moeda. Sempre pode imprimir dinheiro para pagar suas obrigações. Como já foi admitido por antigos líderes do Banco Central, o governo consegue pagar qualquer dívida em termos nominais. O detalhe que quase nunca é dito é outro: é possível pagar o valor, mas não garantir o poder de compra. O dinheiro chega, mas compra manos. Isso é um calote disfarçado. O nome técnico é monetização. Na prática, é inflação. Quando o mercado se recusa a comprar títulos, o Banco Central entra como comprador final. Ele não usa poupança. Ele cria dinheiro do nada. Foi exatamente isso que aconteceu em crises recentes. Mais dinheiro na economia, mesma quantidade de bens, isso gera inflação. Não é mistério. É matemática básica. Quem poupou perde valor. Quem deve se beneficia. É uma transferência silenciosa de riqueza. Um imposto invisível que não precisa de votação. A história mostra que países altamente endividados quase sempre escolhem esse caminho. Inflacionam para sobreviver, sacrificando a classe média. Segurar dinheiro passa a ser perda garantida. Estudos sobre ciclos históricos de dívida mostram que os Estados Unidos estão na fase final desse processo. A fase em que a moeda precisa ser sacrificada para manter o sistema funcionando. E se o dólar fraquejar, a confiança global treme. Um exemplo recente mostrou como isso pode acontecer rápido. No Reino Unido, em 2022, uma decisão fiscal mal calculada quase destruiu o sistema de aposentadorias em poucos dias. O mercado reagiu instantaneamente. Os títulos despencaram, a moeda caiu e fundos alavancados entraram em colapso. O Banco Central precisou intervir às pressas. O custo político foi devastador. Esse episódio deixou uma lição clara: a confiança leva décadas para ser construída e pode desaparecer em dias. O risco para os Estados Unidos ainda é visto como menor, mas não inexistente. O país tem vantagens, mas o alerta está ligado. Se a confiança quebrar, não há banco central maior para salvar o sistema. E quando o mercado de títulos entra em colapso, não destrói só carteiras, destrói segurança nacional. O custo dos juros já está consumindo o futuro. Os gastos com juros caminham para superar áreas vitais como defesa e saúde. Isso não é ideologia, arithmetic. Cada dólar usado para pagar juros é $1 a menos para educação, infraestrutura ou inovação.
O país começa a funcionar como uma seguradora endividada, com um exército cada vez mais caro. Isso ameaça a soberania. Líderes militares já alertaram que a dívida é o maior risco à segurança nacional. Uma nação endividada perde liberdade de ação. Enquanto isso, gerações mais jovens herdam um sistema quebrado. Não apenas podem perder acesso a benefícios, como ainda terão que pagar a conta do passado. É uma dupla punição. O mundo se torna mais instável justamente quando a margem de manobra some. Antes, dívida resolvia crises. Agora a própria dívida é a crise. O aviso está dado. O mercado sabe. Os políticos sabem. Agora quem presta atenção também sabe. A história não termina com uma solução milagrosa. Termina com a compreensão de que a matemática não negocia. Ela não tem lado político e não perdoa. A cerca invisível está logo à frente. Quando o choque vier, o sistema vai se proteger, não as pessoas. Quem entende o padrão se prepara. Quem ignora vira liquidez. O ciclo que se forma diante dos olhos não é novo. Ele apenas volta a se repetir com outros nomes, outros discursos e outra escala. Sempre começa com conforto, passa pela negação e termina em choque. O padrão é antigo, mas a maioria prefere acreditar que desta vez será diferente. Existe uma crença perigosa de que tamanho protege, que uma economia grande demais não pode cair, que uma moeda dominante está imune às regras básicas. A história mostra exatamente o contrário. Quanto maior o sistema, maior o estrago quando ele perde o equilíbrio. O mercado tolera excessos por muito tempo. Ele dá chances, ele espera, mas quando decide agir, não manda avisos educados. Ele simplesmente muda o preço das coisas. E quando o preço muda, tudo muda junto. A ilusão mais comum é acreditar que haverá tempo para reagir quando os sinais ficarem óbvios. Na prática, quando ficam óbvios, já é tarde. A maioria só percebe o problema quando o poder de compra já evaporou, quando o crédito sumiu e quando as opções desapareceram. Esse tipo de crise não chega com sirenes. Ela chega com manchetes confusas, discursos tranquilizadores e promessas de controle. Enquanto isso silenciosamente, o valor real do dinheiro escorre pelo ralo. Por isso a preparação nunca é popular. Ela parece exagero antes do evento e óbvia depois. Quem espera a confirmação perde a chance. Quem entende o ciclo age antes. O sistema financeiro não foi feito para proteger indivíduos. Ele foi feito para se manter funcionando. Em momentos extremos, sacrifica quem for necessário para sobreviver. Isso não é maldade, é desenho estrutural. Quando o custo da dívida consome o futuro, as escolhas desaparecem. Não há mais espaço para grandes projetos, nem para respostas rápidas. Tudo vira contenção de danos. A política entra em paralisia. A sociedade se polariza ainda mais e a confiança se dissolve. Sem confiança, nenhum sistema monetário se sustenta. O desfecho não acontece em um único dia, mas o ponto de virada é instantâneo. Um leilão que falha, um dado ignorado, uma decisão mal comunicada. A partir daí, o controle escapa. Quem observa os ciclos entende que não se trata de prever datas, mas de reconhecer tendências. O que importa não é o momento exato do impacto, mas a direção da trajetória. A espiral da dívida não avisa quando termina, ela apenas cobra. E quando cobra, cobra tudo de uma vez. No fim, sempre sobra a mesma lição. Matemática não negocia, não vota e não se comove. Ela apenas executa o resultado das escolhas feitas ao longo do caminho. Quem se prepara antes do choque mantém opções. Quem confia demais no sistema, descobre tarde demais que ele não foi desenhado para salvá-lo. A história não favorece os distraídos. Favorece quem entende padrões, respeita limites e age antes que a cerca invisível dispare o choque final. Depois do choque inicial, vem a fase mais confusa. Não é o colapso total que muita gente imagina, mas um período longo de erosão. Tudo continua funcionando, porém pior. O dinheiro ainda circula, mas compra menos. O trabalho ainda existe, mas rende menos. A sensação é de correr sem sair do lugar. É nessa etapa que a maioria tenta se adaptar, não questionar. Ajusta o padrão de vida, corta pequenos luxos e aceita a nova realidade como normal. O problema é que o normal continua piorando. O chão vai descendo devagar. O sistema usa a inflação como anestesia. Ela evita uma dor aguda imediata, mas prolonga o sofrimento. Em vez de um evento claro, surge um desgaste constante que corrói planejamento, poupança e estabilidade emocional. Quem depende apenas do próprio salário sente primeiro. Depois vem os aposentados, os pequenos negócios e, por fim, as grandes estruturas. A ordem nunca muda. O impacto sempre começa na base. Nesse ambiente, narrativas se multiplicam. Uns culpam grupos, outros culpam países, outros culpam ideologias, mas a causa real permanece a mesma. Décadas de decisões que ignoraram limites básicos. A confiança, uma vez quebrada, não retorna com discursos. Ela exige sacrifícios reais e escolhas impopulares. E isso é exatamente o que sistemas politicamente polarizados não conseguem entregar. Enquanto isso,
O mercado continua fazendo o que sempre fez. Ajusta precos, corta excessos e cobra erros acumulados. Não há vilões nem heróis. Apenas consequência. Quem observa de fora pode achar que tudo ainda parece sólido. Predios MP, bolsas funcionando, consumo acontecendo. Mas por dentro, a estrutura já arranja. Esse é o momento em que muitos percebem que segurança não é garantida por instituições, mas por preparo. Que estabilidade não é permanente. E que confiar cegamente no sistema tem custo. A história mostra que os períodos mais difíceis não são os de queda rápida, mas os de decadência lenta. Eles drenam energia, esperança e capacidade de reação. Nada disso acontece do dia para a noite. Mas quando a ficha cai, o tempo já virou inimigo. Recuperar se torna muito mais difícil do que preservar. No final, a lição é simples e dura. Sistemas quebram quando limites são ignorados por tempo demais. E quem entende isso cedo ganha algo raro em tempos de crise. Escolha. O futuro não será decidido por discursos ou promessas. Será decidido pela matemática. E ela já começou a fazer as contas. A partir desse ponto, a diferença entre quem atravessa a crise e quem é engolido por ela fica cada vez mais clara. Não é inteligência extraordinária nem informação secreta. É postura. É entender que ciclos econômicos não pedem permissão para acontecer. Quem espera a estabilidade absoluta acaba paralisado. Quem aceita que o sistema é instável começa a buscar alternativas, proteção e flexibilidade. Em cenários assim, rigidez vira fraqueza. A maior armadilha é acreditar que as soluções virão rápido e de cima para baixo, que alguma autoridade vai apertar um botão e restaurar o equilíbrio. Isso raramente acontece. Quando acontece, o custo já foi pago por quem não teve escolha. O ajuste real sempre recai sobre quem tem menos poder de negociação. Salários perdem valor antes dos lucros. Benefícios encolhem antes dos privilégios. Essa assimetria não é acidente, é consequência de como o sistema reage sob pressão. Nesse ambiente, decisões pequenas passam a ter impacto grande. Onde guardar valor, como sei onde vai dar, em quem confiar. O erro deixa de ser teórico e vira prático. A informação continua disponível, mas a atenção se torna escassa. O excesso de ruído confunde, distrai e cria falsas urgências. Enquanto isso, as tendências estruturais seguem seu curso silencioso. Os ciclos não se importam com narrativas otimistas, nem com discursos tranquilizadores. Eles seguem até o limite, depois corrigem. Sempre corrigem. A fase final não é marcada por pânico generalizado, mas por resignação. As pessoas percebem que algo mudou de forma permanente, que o padrão anterior não volta. É nesse momento que muitos dizem que ninguém avisou. Mas os sinais sempre estiveram ali. Foram ignorados porque eram desconfortáveis. No fim, crises desse tipo não destroem apenas riqueza. Elas redefinem comportamentos, prioridades e expectativas. Força uma revisão dolorosa do que se entende como seguro. Quem atravessa esse período com consciência aprende uma lição que não se esquece. Sistemas são temporários, disciplina importa. E matemática sempre cobra a conta cedo ou tarde. O ciclo não termina com um grande final dramático. Ele se dissolve lentamente, deixando um novo normal no lugar do antigo. E quem não se adaptou fica para trás. A história segue, sempre segue, mas nunca da mesma forma para todos. Neste estágio, a maior mudança não acontece nos gráficos nem nos indicadores econômicos. Ela acontece no comportamento. As pessoas começam a agir de forma diferente, mesmo sem saber explicar exatamente o motivo. O consumo desacelera, o risco passa a ser evitado e a confiança vira um bem raro. Empresas reduzem planos, famílias adiam decisões e governos prometem estabilidade enquanto lidam com margens cada vez menores. Tudo entra em modo defensivo. Não por pânico, mas por instinto. O sistema tenta ganhar tempo, adjusta regress, muda métricas e reescreve narrativas. Mas tempo não resolve desequilíbrios estruturais. Ele apenas amplia o custo do acerto futuro. A cada tentativa de empurrar o problema para frente, o preço da correção sobe. Mais dívida exige mais impressão. Mais impressão exige mais inflação. Mais inflação exige mais controle. O ciclo se retroalimenta. Nesse ponto, a pergunta já não é mais como crescer, mas como evitar que a confiança desapareça de vez. Porque, quando a confiança some, nenhuma política funciona. A moeda depende de fé coletiva. Fé de que amanhã ela ainda terá valor. Fé de que o sistema não mudará as regras no meio do jogo. Quando essa fé começa a rachar, o processo é irreversível. As pessoas não precisam entender economia para sentir isso. Elas percebem no mercado, no aluguel, no supermercado e na dificuldade crescente de planejar o futuro. A economia deixa de ser um tema distante e vira algo pessoal. Vira conversa de família, preocupação diária e fonte constante de ansiedade. É assim que grandes ciclos terminam. Não com um estrondo imediato, mas com uma mudança silenciosa de comportamento em massa. O sistema continua existindo, mas já não inspira lealdade, apenas tolerância.
E tolerância não sustenta estruturas complexas por muito tempo. Quando essa fase chega, quem ainda acredita que tudo voltará ao normal anterior está olhando para trás, não para frente. O próximo bloco entra diretamente na reta final, abordando o desfecho psicológico, social e estrutural do ciclo. Chega um momento em que a pergunta muda de forma: já não é mais o que vai acontecer com a economia, mas o que vai acontecer com as pessoas dentro dela, porque sistemas não sentem dor, mas indivíduos sentem. Nesse estágio, o maior erro é confundir adaptação com vitória. Sobreviver a um sistema em deterioração não significa que ele esteja funcionando. Significa apenas que ainda não terminou de cobrar seu preço. As escolhas passam a ser feitas no curto prazo. Planejar décadas à frente parece ingênuo. A prioridade vira proteger o presente, mesmo que isso sacrifique o futuro. Essa inversão é um dos sinais mais claros de decadência estrutural. A sociedade começa a operar no modo de desconfiança. Contratos ficam mais rígidos, relações mais frágeis e decisões mais defensivas. Quando ninguém confia no amanhã, ninguém investe de verdade. O discurso oficial insiste em normalidade, mas a percepção coletiva já mudou. A distância entre narrativa e realidade se torna impossível de ignorar. E quando essa distância cresce demais, a narrativa perde força. Nesse ponto, não é mais possível resolver o problema com ajustes marginais. As opções restantes são todas dolorosas: cortar gastos, subir impostos, inflacionar a moeda ou aceitar recessão profunda. Não existe saída confortável. Toda sociedade que chega aqui enfrenta o mesmo dilema: quem vai pagar a conta? A resposta quase nunca é justa e quase sempre gera conflito. O sistema tenta preservar a si mesmo, mesmo que isso custe a estabilidade social. Isso não é conspiração, é instinto de sobrevivência institucional. O ciclo não termina com um vilão claro nem com um herói salvador. Termina com uma redistribuição forçada de perdas. Alguns se adaptam, outros ficam pelo caminho. O que resta é um novo ponto de partida, mais pobre, mais cauteloso e menos confiante do que antes. É assim que grandes ciclos se encerram. No próximo e último bloco, o roteiro fecha com a mensagem final, amarrando o alerta, a responsabilidade individual e a lição histórica. O fim desse ciclo não chega com aplausos nem com anúncios oficiais. Ele chega quando a realidade se impõe de forma silenciosa e irreversível. Quando as pessoas percebem que o mundo mudou, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora. Não existe botão de reinício. Não existe retorno ao ponto anterior. O que existe é adaptação. E adaptação exige consciência, não negação. A grande falha de sistemas em declínio não é a falta de aviso. É a recusa em agir enquanto ainda havia escolha. O custo sempre foi conhecido. Apenas foi empurrado para frente. A matemática não pune por maldade. Ela apenas fecha a conta. Cada decisão ignorada, cada limite ultrapassado e cada atalho escolhido cobra juros com o tempo. Quando o sistema finalmente admite o problema, o espaço de manobra já desapareceu. As soluções que restam não constroem, elas apenas contêm danos. Nesse ponto, a proteção não vem de instituições, promessas ou discursos, vem de preparo, lucidez e responsabilidade individual. Quem entende o ciclo não entra em pânico. Ajusta a rota. A história mostra que impérios não caem de uma vez. Eles se dissolvem, perdem eficiência, confiança e relevância, até que algo novo ocupe o espaço. O erro mais comum é acreditar que entender o problema basta. Entendimento sem ação não muda desfecho. Apenas torna a queda mais consciente. O sistema sempre se protege primeiro. Quem espera ser salvo descobre tarde demais que não era prioridade. O alerta não é para gerar medo, é para gerar clareza. Clareza muda decisões. Decisões mudam destinos. A cerca invisível sempre esteve ali. Alguns fingiram que não existia. Outros aprenderam a respeitar o limite. Quando o choque final acontece, ele não distingue otimismo de pessimismo, apenas preparo de despreparo. E assim termina o ciclo. Não com um colapso imediato, mas com uma escolha clara: adaptar ou ser arrastado.